Bom dia, querida igreja. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. É com grande alegria que nos reunimos nesta pós-Páscoa para celebrar a vitória do Senhor ressurreto neste mundo. Senhor que nos traz nova esperança e vida criada em Deus e renovada pelo nosso Senhor. Nesta alegria, quero saudá-los com o versículo bíblico desta manhã, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, que diz: Jesus disse para Tomé: Você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. A dúvida de Tomé segue viva no coração de muitas pessoas. Mas o cristão precisa olhar para além de Tomé e ver na ressurreição o nascimento da fé cristã. A Páscoa marca o encontro pessoal de cada um de nós com Cristo em Deus, que rompe todas as barreiras deste mundo e cumpre as suas palavras. Assim como os discípulos ouviram de Jesus ressurreto palavras de paz, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Campinas também convida cada um de vocês para ouvir esta palavra do nosso Senhor. Que nos empenhemos então a construir a paz, pois onde há Cristo, há paz. Invoquemos a presença do Trino Deus entre nós. Assim nos reunimos em nome do Deus ressurreto, que se faz presente entre nós no Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos do livro de canto da igreja, hino de número 25, quando o povo se reúne. Queremos agora nos colocar diante da face do nosso Redentor, buscando em suas mãos a misericórdia e o perdão. Confessemos o nosso pecado a Deus.
Senhor nosso Deus, perdoa-nos a nossa fé fragilizada, que muitas vezes nos lança na profunda dúvida sobre os teus feitos por nós. Perdoa-nos quando nos aliamos àqueles que lançam dúvidas sobre a notícia da ressurreição, evento da salvação e vida nova que nos foram presenteados. Cria em nós um coração puro, que saiba viver pela tua paz e semear a tua paz. Por tua clemência, livra-nos do pecado e da morte. E por obra da salvação em Jesus, Senhor ressurreto, concede-nos tua graça e perdão. Amém. Por causa do seu amor misericordioso, Deus estende a nós o seu perdão e salvação, especialmente a todos confessos e arrependidos. É o que nos ensina o Salmo 130, verso 4, que diz: Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Que Deus nos conceda seu perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Perdoados e renovados pela graça do bondoso Deus, olhemos também a nossa volta e clamemos a Deus pelas dores das pessoas e de toda a criação. Por isso cantemos Kyrie eleison pelas dores deste mundo. Oremos. Deus da ressurreição, arrancaste o poder da morte e trouxeste à luz a vida eterna para todos nós. Somos-te gratos porque fazemos parte desta tua promessa. Renova-nos com a tua palavra, para que ressurjamos em fé e esperança. Concede-nos o teu Espírito Santo e faze-nos confiantes em tua obra redentora. Fala conosco, Senhor, pois queremos te ouvir. Por Cristo. Amém. Louvemos, agradeçamos, cantemos louvores ao sempiterno Deus que se faz entre nós.
E assim o façamos com o canto 567 do livro de canto da igreja. De amor que transborda de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição. Concede-me guarida, sob a luz do teu olhar, sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar e eu caia em teu abraço. Fonte eterna de amor que transborda de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição. Concede-me guarida, sob a luz do teu olhar, sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar e eu caia em teu abraço. Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 12 a 18. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos, que iam caminhando para o campo. Eles voltaram e foram contar isso a outros discípulos, e estes não acreditaram no que os 2 disseram. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que tinham visto ressuscitado. Então ele disse: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno,
não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Palavras da salvação. Atos, capítulo 4, versículos de 32 a 35. A comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Palavras da salvação. Amado e bondoso Deus, fala conosco. Fala conosco palavras de liberdade, de amor, palavras da Páscoa. Dá ao Pai que a tua igreja se alicerce nesta fé em ti. Ilumina-nos com o teu Espírito Santo, para que encontremos sabedoria e possamos neste mundo servir-te em alegria e paz. Porque lâmpada para o nosso pé é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Estimada comunidade, queridos irmãos e irmãs, a primeira igreja cristã, surgida em Jerusalém, teve atitudes honrosas, mas não foi perfeita. Inicialmente resistente ao crescimento do cristianismo para outras pessoas não judaicas,
ela também imprimiu em sua época um jeito nobre de lidar com os valores da fé e com as posses. Em Atos 4:32, é descrito uma unidade quase utópica para os dias atuais, ao dizer que da multidão dos que creram era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Esta passagem transparece uma unidade de amor e uma bela compreensão cristã sobre o significado de cuidar um do outro. A comunidade primitiva de Jerusalém transcendia em comunhão, colocando seus recursos para o bem de todos, para que não houvesse entre eles necessitados. Longe do egoísmo, o altruísmo da comunidade pode ser configurado na pessoa de Barnabé, citado em Atos 4:36, considerado um exemplo daqueles que se sentem abençoados por uma graça abundante. Consta que Barnabé vendeu um pedaço de terra e entregou todo o dinheiro para a igreja. Fruto de um coração amoroso, a comunidade aprendeu que a doação era mais do que um gesto de gratidão. Era socorrer o Deus presente naquele que passava por carestia. Evidentemente que houveram também na comunidade pessoas como Ananias e Safira, que, querendo um prestígio dentro da igreja, venderam uma porção de terra e retiveram parte do dinheiro da doação, procurando enganar os apóstolos ao dizer que estavam entregando tudo. Outra prática comum dentro da comunidade primitiva era os membros mais amparados financeiramente trazerem comida o suficiente para todos os presentes da celebração, de tal modo que acontecia o ágape comunitário antes da reunião da comunidade e os pobres daquela igreja podiam se alimentar. Para o cristianismo antigo, ao doar parte dos bens materiais, se praticava assim a misericórdia. E Paulo vem a pontuar que a misericórdia é dom do Espírito Santo e deve ser exercida com alegria. Entretanto, a misericórdia estendida ao outro não é nossa, mas é uma característica da presença de Deus em nós e um sinal do seu reino que proclamamos ao outro. No judaísmo antigo, agir com misericórdia junto ao necessitado significa cumprir a Torá. Quando o judeu pobre gritava pelas ruas, tzedakah, ou seja, esmola, era o mesmo que dizer, faça a justiça, cumpra a Torá. Tal grito incomodava qualquer judeu piedoso, que entendia que a Torá, ou seja, a lei de Deus, não estava sendo cumprida e a religião não estava sendo vivida. Por isto, ajudar os necessitados. É sobre a luz deste ensino que a igreja cristã também em Jerusalém vivia. E é digno de elogio as bases da fé sobre as quais fundamentaram as primeiras igrejas cristãs. Além da coragem e da fé que muitos cristãos tiveram por defender o nome de Cristo frente às perseguições, eles não ficaram em débito com a prática diaconal e o mandato do amor. Precisamos então perguntar, para o cristianismo atual, ainda temos cumprido esta tarefa? Será que temos cumprido esta missão divina?
Ou os necessitados deste mundo estão sendo depositados numa gaveta esquecida da sacristia das igrejas? Será que há igrejas que padecem da falta de amor e deixaram de cuidar as feridas da sociedade? Na igreja de Jerusalém, ajudar as pessoas não era uma obrigação, mas uma postura de fé que nascia a partir do evangelho fundamentado em Cristo. Mas a igreja de Jerusalém foi perfeita? Claro que não. A comunidade enfrentou um empobrecimento muito grande. Não porque fosse negligente, mas porque não se preocupou em lidar com a insolvência financeira ou a escassez dos recursos. Jerusalém esqueceu que no amor cristão, além de não abrir mão da partilha, que é algo principal, não se pode ignorar os meios de produção para que a comunidade sobreviva e a partilha aconteça. Vale frisar que na Bíblia, ela considera digno aquele que trabalha honestamente e não exige a Bíblia que vendamos todos os nossos bens em prol da igreja, mas orienta que sirvamos a Deus com as nossas posses, pois é o Senhor que nos concede todas as bênçãos que colhemos. Quando no deserto, a grande preocupação de Deus era conceder ao seu povo a terra que mana leite e mel, para que este obtivesse o seu sustento. Por mais que fosse louvável a prática da igreja de Jerusalém, ela esqueceu que o amor deve agir com prudência, como diz Paulo. Os cristãos de Jerusalém estavam tão convictos de que o fim do mundo se aproximava, mas isso acabou não acontecendo, é claro, que não planejaram o futuro. Eles consumiram todos os recursos e a vida da igreja tornou-se insustentável. Após gastar as reservas de seus membros, ela assistiu o empobrecimento de todos os membros, dependendo de doações e subvenções de fora, entre outras, das comunidades fundadas pelo apóstolo Paulo. Isso também se tornou um espelho para as outras igrejas cristãs que nasciam. Aos poucos, elas foram se organizando ao entorno da mordomia cristã, ou seja, a boa administração das doações e o uso responsável dos bens da igreja. Na mordomia cristã, partimos do princípio de que nada temos e somos apenas mordomos dos bens que Deus nos confiou. Os nossos dons, o nosso tempo, o dinheiro e toda a nossa vida estão nas mãos de Deus. Doar é viver a partir do Evangelho, da unidade comunitária e uma resposta da espiritualidade em Deus. Este pensamento não era novo para a sua época. Era uma herança do Antigo Testamento, onde os antigos judeus já ensinavam que apenas administramos o que não nos pertence, pois usufruímos dos bens que Deus nos entrega. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs, com as devidas ressalvas, o amor cristão que era praticado em Jerusalém, conforme Cristo havia ensinado, era algo nobre. O que, aliás, é bom lembrar que na companhia de Jesus, as doações já ocupavam as preocupações do grupo. Os discípulos mantinham um caixa comum, cujos recursos que angariavam serviam para o bem coletivo e para ajudar os necessitados. Assim é descrito em Lucas 8, capítulo 3, e também em João 12, 4 a 6 e 13, 29. A prática da caridade na comunidade de Jerusalém é um exemplo que nos constrange. Nela,
os esquecidos sociais são amados e tratados pela fé que desponta em Cristo. Quem dela participava vivia a plena comunhão e também a partilha. Neste tempo em que vemos tantas pessoas passando por necessidade, a unidade da igreja só se transforma em solidariedade quando atua com misericórdia. E os cristãos do primeiro século, a exemplo de Jerusalém, nos ensinam que na solidariedade está o Cristo ressurreto e o amor diaconal, ou seja, o amor que serve. Oremos para que esse gesto da igreja de Jerusalém, que não era rica materialmente, mas rica espiritualmente, perdure em toda a igreja cristã dos tempos modernos, pois o amor proveniente de Cristo é o maior tesouro da igreja, que visa tão somente a glória de Deus. Não há resposta mais sublime a este amor do que um coração puro e piedoso de uma pessoa que oferta com gratidão no esforço de atender os mais necessitados para a prática da unidade, pois em Deus somos somente um coração, uma só fé. Que Deus nos ilumine e guie nesta partilha da fé pascal em Cristo nosso Senhor. Amém. Em resposta à palavra de Deus, professemos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos do livro de canto da igreja, hino de número 563, Barnabé. Fica bem a gente passar bem um outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que
que havia. Providência, sim, por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Queremos agora lembrar os avisos da nossa comunidade. O nosso próximo culto, próximo domingo, dia 18, às 9h30, transmitido pelos canais da nossa igreja, os canais oficiais da ISLB aqui em Campinas. Repito, dia 18 de abril, às 9h30. As ofertas para este fim de semana, elas são destinadas para o Sino do Sudeste, que vai ser destinada para as atividades de apoio a campos de atividade ministerial, não sustentáveis em formação, missão, avaliação de campos de atividade. Então, são atividades missionárias do Sínodo. Aí segue também os dados para podermos fazer as nossas contribuições através do link da ASAS, ou também fazer via depósito na agência Itaú, 341, agência 0057 e conta corrente 48031-1. Pode também fazer através do Pix, pelo CNPJ do Sínodo. Deus possa abençoar dádivas, doadores e também destino das nossas dádivas. Também seguem os dados da nossa comunidade, os dados bancários da igreja. O verso que nos trata e nos anima a fazermos as nossas contribuições e doações é de 2 Coríntios 9, 7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. À luz do texto de hoje, onde a comunidade, ela de fato tinha um só coração e servia a sua igreja, ajudando os necessitados, é esse o convite também que nós sempre fazemos para os nossos membros e demais pessoas que querem nos ajudar para a missão e obra do nosso Senhor. As nossas contribuições e ofertas deste mês, elas alcançaram até este fim de semana a entrada de 55% referente às nossas obrigações, ainda faltando 45% para cumprirmos com as obrigações da igreja. Ao lado aí nós temos o gráfico informativo de fevereiro e também de março. Em fevereiro passamos dos 100%, chegamos a 107%, e em março nós fechamos com 97% de entrada. Agradecemos todos os membros, ao presbitério e toda a comunidade que tem se empenhado para que as suas contribuições e doações cheguem até nós e sirvam assim para o trabalho da messe do nosso Senhor. Nós queremos agora fazermos o nosso momento de oração e também despedida com o Pai Nosso e bênção logo depois. Vamos lembrar aqui em oração o neto da Beth, o Vinícius, de 1 ano e 5 meses, ele está com dengue, está sendo cuidado em sua casa, que Deus possa abençoar assim a vida dele, que ele possa se recuperar brevemente. Coloquemos diante de Deus todas as nossas orações, este tempo que nós estamos passando, a campanha de vacinação e tudo mais para que a gente possa sair de uma forma tranquila desta pandemia e retornarmos às nossas atividades, tanto na sociedade quanto também atividades religiosas presenciais. Oremos. Oremos ao nosso Senhor.
Amado Deus, somos-te gratos por este culto e por tua palavra da vida. Agradecemos-te porque ressurgiste dentre os mortos e não é vã a nossa fé. Vem, Senhor, e habita entre nós, para que vivamos o verdadeiro espírito pascal hoje e sempre. Tua palavra hoje nos mostrou que a fé não necessita de sinais prodigiosos e milagrosos para a diaconia acontecer. O conteúdo da fé necessita somente de Jesus Cristo, que viveu, morreu, ressuscitou por cada um de nós. Abençoe-nos e guia a tua igreja, para que esta tenha coragem de anunciar que tu estás presente neste mundo e vigia atento todas as nossas ações. Sê com o teu povo, Senhor, acolha e socorra os gritos de dores dos que sofrem e faze com que os teus discípulos sejam consolo e fortaleza diante dos sinais de morte que assombram o nosso mundo. Guia todas as lideranças, seja na igreja ou na sociedade, a fim de que impere nas decisões a justiça e a paz sobre toda a terra. Ajuda-nos a testemunhar o teu reino e a superar as provações diárias. Cuida com teu amor todos os que se encontram fragilizados na saúde. Aqui lembramos da saúde do pequeno Vinícius e tantos outros, ó Deus. Todos aqueles que sofrem na convivência familiar, na área das finanças ou em virtude do desemprego. Fortaleça-os com a esperança e anima-os com a tua paz. Vocaciona cada vez mais pessoas para serem instrumentos de bênção do teu reino. E tudo o que temos em nosso coração e mente, queremos juntar a oração que Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos nos despedir sob a bênção e a paz do nosso Senhor Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante sua face e te dê a sua paz. Amém. Que possamos permanecer na paz do nosso Senhor, servindo a Ele sempre com alegria e gratidão. Nesse sentido, desejo a todos vocês um abençoado domingo, uma abençoada semana. Esperamos reencontrar vocês novamente em nosso próximo culto. Fiquem com Deus, um bom dia a todos. Finalizamos assim com o canto número 221, Oferta do Coração. O que vem de Deus, mais que sustentar, quer nos despertar a viver em gratidão e a ofertar conforme o coração. O que vem de Deus, mais que sustentar, quer nos despertar a viver em gratidão e a ofertar conforme o coração. O que vem de Deus, mais que sustentar, quer nos despertar a viver em gratidão e a ofertar
Senhor.